Você está sendo o assunto principal de todas as conversas, mesmo daquelas que você nem foi convidado. Sente essa energia? Você não é uma fofoca, você é um fenômeno. Eles te odeiam, mas não conseguem parar de te assistir. Por que seu nome virou a moeda mais valiosa e mais falada da roda deles? A resposta é simples e brutal. Você se tornou o espelho que eles estão desesperados para quebrar. O que eles chamam de inveja, eu chamo de imposto da inesquecibilidade. Você é a prova viva de que as desculpas deles são apenas mentiras, e a sua luz está expondo a escuridão que eles tentam esconder. Você precisa entender agora a ciência por trás dessa obsessão para parar de se desculpar por quem você é. Essa mensagem não é para te dar paz, é para te dar poder. Você vai parar de se perguntar o que fez de errado e vai finalmente entender o quanto você está fazendo certo. Mas antes de continuarmos, haja como um ser escolhido. Declare essa verdade para o universo. Curta o vídeo se a sua energia está ressoando. Se inscreva no canal para garantir que você esteja sempre conectado a esta frequência e, principalmente, comente o número 77. Comente 77. Agora, mais uma vez, para declarar que você aceita essa ativação e que está pronto para receber essa força que silencia o julgamento. Sim, você sente o peso. A tensão de ser o assunto principal do mundo não é fácil, mas saiba que essa pressão não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É a prova de que você está fazendo algo que ninguém mais consegue. Você se tornou o tópico quente, não porque fez escândalo, mas porque é autêntico e raro. Sua energia é como fogo selvagem. Ela atrai, ilumina e incomoda quem escolheu viver na penumbra. As pessoas não conseguem desviar o olhar porque sua presença não pede licença. Ela simplesmente reescreve a vibração do ambiente e isso as tira do conforto. Eles falam sobre você porque não podem te alcançar ou decifrar. O preço de ser inegociável é que você se torna o alvo, a obsessão constante. Mas o que realmente os perturba é que você parou de mendigar a aprovação deles. Você é a exceção que quebra todas as regras, o exemplo vivo que destrói as desculpas que eles usam para justificar a própria inércia. Você não se curvou, e o mundo está reagindo à força bruta dessa liberdade. Permita-se entender esta verdade. Eles não estão reagindo ao seu erro, mas sim ao seu nível de impacto. Se o seu nome é a conversa, é porque você se transformou no espelho que reflete o potencial que eles abandonaram e a coragem que eles nunca tiveram. Mas qual é a real fonte desse poder que você carrega, tão potente que faz pessoas sacrificarem a própria paz só para tentar entender a sua? Você sente a tensão no ar, não é? O subtítulo não é sobre o que você fez, mas sim o que você é. Onde você pisa, você desafia o conforto das pessoas, e essa é a ameaça real. Sua simples decisão de ser autêntico e recusar o disfarce é um ataque silencioso às ilusões deles. Você ameaça aqueles que construíram a vida em cima de desculpas, porque a sua vitória prova que o fracasso deles foi apenas uma escolha. Você se tornou o espelho que eles mais odeiam olhar, e a sua verdade é o combustível da fofoca. Se eles estão falando sobre você, é porque você os forçou a enxergar a própria sombra. O boato não é sobre o que você fez de errado, é sobre a força que você está demonstrando ao seguir em frente sem a aprovação deles. Eles tentam diminuir a sua luz para se sentirem mais altos, mas a verdade é que você não precisa da permissão de ninguém para brilhar. Você é soberano sobre sua energia. E o murmúrio é apenas a prova de que você está tão à frente que o único jeito que eles têm de se conectar é através da sua história distorcida. Eles observam cada passo, tentando decifrar o código da sua resiliência e da sua paz inabalável. O poder que você carrega é a sua essência, e isso é algo que eles jamais conseguirão roubar ou copiar.
Mas se a sua simples e silenciosa existência já é o terror que destrói as barreiras de controle deles, o que o universo libera em você quando o mundo finalmente para de te definir pelo que ele teme e começa a te enxergar pelo que você realmente está destinado a se tornar. Você passou tempo demais se encolhendo, tentando caber em narrativas que eles criaram para se sentir confortáveis. Pare agora. Cada passo que você deu, cada vitória que você conquistou vindo do nada, é a prova final de que as desculpas que eles usaram para justificar a própria inércia eram mentiras baratas. Eles disseram que era impossível, que você não tinha sorte ou conexão. Mas você fez acontecer, sangrando e reconstruindo. Sua existência é um espelho quebrado para eles. Eles não odeiam você. Odeiam que você revelou a verdade sobre a preguiça deles disfarçada de destino. Entenda que o falatório e a inveja são apenas o preço que você paga por ser inesquecível e por andar em alinhamento. Você não precisou de permissão para brilhar, e é essa soberania que realmente os incomoda. Você está vivendo a vida que eles disseram que não podia ser vivida, e isso quebra o sistema de crenças deles. Deixe-os falar. Enquanto eles estão presos nas fofocas, você está livre, movendo-se com a graça de quem sabe que a verdade grita mais alto que qualquer sussurro. Você não é arrogante. Você é autêntico, e a autenticidade é explosiva para quem vive de fachada. Você já aceitou que sua jornada desmascarou as desculpas deles. Mas há algo muito mais profundo em jogo do que apenas o ciúme superficial. Eles observam cada movimento seu, não apenas para encontrar falhas, mas porque você carrega um código que eles não possuem. O que eles realmente procuram quando cochicham seu nome não é o seu erro, mas sim o segredo da força que não se dobra. E se eu dissesse que a verdadeira razão pela qual você é o assunto quente não tem a ver com quem você se tornou, mas sim com a frequência universal que você está prestes a destravar? Chega. Pressione o botão de pausa mental por um segundo. Você, o escolhido, está ouvindo uma frequência que a maioria nem percebe. Isso não é entretenimento. É um chamado. Mas a grande pergunta é: você está agindo à altura dessa verdade? O poder de ser inesquecível não está só em receber a mensagem, mas em movimentar a mesma energia de volta. Se essa mensagem está vibrando dentro de você, se o que você está ouvindo está te acordando por dentro e confirmando a sua força, então você tem a responsabilidade de selar essa conexão. Seu like não é um simples clique, é o selo de reconhecimento que avisa ao algoritmo: esta luz é real e precisa se espalhar. E se você ainda não faz parte, se inscrever é sua forma de declarar: eu sou parte dessa força inconfundível e carrego esta missão. E se o seu coração permitir que essa energia que te alcançou retorne, existe uma forma de retribuir a mesma frequência que está te alimentando agora. O botão de Super Thanks, aqui embaixo. Gratidão é uma força que transforma. Se você sentiu essa palavra te limpando, te curando ou te realinhando, envie uma contribuição como forma de gratidão ao universo por ter te trazido até aqui. Pode ser o valor que você sentir, 10 reais, 100 reais. O que importa não é o quanto, mas o ato de reconhecer espiritualmente o que te fortaleceu. Esse gesto sela sua conexão e avisa ao universo: eu recebi e eu honro isso. Você não está aqui por acaso, e a energia que você movimenta com consciência retorna com bênção. Mostre o seu comprometimento. Agora, vamos voltar ao poder da sua verdade. O código que você carrega é um mistério para quem opera apenas com validação externa. Eles tentam decifrar a sua força, mas o segredo que nunca vão quebrar não está em suas ações, e sim no seu núcleo inegociável. Você se tornou o assunto principal no momento em que a opinião deles deixou de ser sua bússola. É por isso que eles copiam o seu estilo, mas falham em replicar a sua aura.
Eles se afogam na superfície da sua vida, sem jamais acessar a profundidade da sua autenticidade. O burburinho ao seu redor não é acidente, é o som da inveja tentando desmantelar a sua paz. Eles jogam seu nome no fogo das fofocas, esperando que você quebre, reaja ou se explique. Mas você é indestrutível não por sorte, mas porque foi forjado por um calor que eles nunca suportariam. Suas críticas são apenas o barulho de quem tenta abrir uma porta sem ter a chave. Eles se concentram na fechadura, enquanto você já está do outro lado. Sua soberania é a armadura que eles nunca conseguirão perfurar. Entenda que o verdadeiro poder reside em conhecer o seu valor sem precisar de um aplauso. Eles são obrigados a falar de você porque sua existência expõe a estagnação deles. O segredo que você guarda não é sobre resistir aos ataques, mas sobre o tipo de força que você está prestes a liberar. A questão, então, não é porque eles te observam, mas o que acontece quando você decide encarar os seus observadores, revelando o poder silencioso que faz com que eles se sintam tão ameaçados pela sua verdade. Eles só falam porque os fios de controle que usavam em você arrebentaram. Por muito tempo, você foi um fantoche inconsciente, reagindo à culpa e buscando validação a cada passo. Agora que você escolheu ser seu próprio mestre, o controle deles virou frustração e choque. O barulho que você ouve não é ódio, é o grito de desespero de quem percebeu que a marionete ganhou vida e fugiu do palco. Você se tornou um líder sem pedir permissão. E essa autonomia é o que eles jamais conseguirão perdoar. Sua soberania é o seu maior poder. Sua paz inabalável e sua capacidade de caminhar sem implorar pela aprovação deles é o que realmente os enlouquece. Eles confundem sua calma com arrogância, mas é apenas autonomia. Você parou de negociar sua verdade em troca de um conforto temporário. Eles odeiam que sua liberdade seja mais alta que o barulho que tentam fazer. O falatório é, na verdade, o imposto que você paga por ter se tornado uma força incontrolável. Eles gastam tempo mantendo a sua história no ar para evitar a própria vida. Mas você precisa encarar a verdade mais profunda. A real guerra não é contra os sussurros que vêm de fora, mas sim contra o medo de usar a voz que eles tentaram silenciar. Você aceitou ser o alvo. Mas e se o seu poder não estiver em ignorar o barulho, mas sim em finalmente reconhecer a única coisa que eles temem que você descubra sobre si mesmo? Você já notou que não precisa gritar para ser ouvido? Sua paz não é fraqueza, é uma arma silenciosa. Você conquistou essa calma no meio da sua própria guerra, enquanto eles estavam ocupados se afogando no drama que criaram. Para quem vive no barulho, a sua serenidade é um espelho desconfortável. Você não precisa provar nada, você apenas é. E esse seu ser inabalável desliga a música alta deles. É por isso que te olham torto. Você está vivendo a liberdade que eles só conseguem sussurrar. Sua jornada foi de reconstrução, não de complacência. Você parou de fugir da dor e, ao fazer isso, ganhou uma força que eles nunca terão. Essa força, essa paz, é um insulto porque prova que as desculpas deles são falsas. Você não teve sorte. Você teve coragem de curar. Enquanto eles alimentam o drama, você alimenta a sua alma. Você se tornou a prova viva de que a confusão é uma escolha. E ninguém gosta que achem a sua zona de conforto, que é o caos. Apenas uma mentira conveniente. Deixe-os falar e deixá-los confusos. As fofocas são apenas o preço que você paga por ser inesquecível. Você não pode controlar o que eles dizem, mas você controla a sua luz. A sua paz é seu poder mais radical, e você precisa defendê-la. Mas agora que você entende por que eles estão obcecados, a verdadeira questão é: o que acontece com a pessoa escolhida quando a obsessão se transforma em medo? Você já sentiu a pressão para esperar?
A ideia de que sua grandeza precisa de um carimbo, de uma validação externa. Esqueça isso. Sua jornada é soberana e não exige a permissão de ninguém para começar. O fato de você ser o assunto quente de todas as conversas prova que você parou de pedir validação e começou a agir. Você não é um convidado no seu próprio palco. Você é o dono. O barulho que fazem sobre você não é crítica, é apenas o eco de pessoas que se incomodam com a sua paz e a sua autonomia. Eles falam de você porque você é a prova viva de que as desculpas deles são apenas mentiras elegantes. Você trilhou o caminho sangrando e levantou tijolos, enquanto eles ficaram sentados observando. Sua ascensão os força a olhar para o espelho. Por isso, você é inesquecível. Você tocou em algo real e profundo neles. Você tem valor porque não precisa da validação. Apenas mantenha-se em movimento, porque o medo deles é apenas o custo do seu impacto. O ponto é que eles não estão apenas observando seu sucesso. Eles estão estudando o código que não conseguem decifrar. Você se tornou um mistério magnético. Você não é a história deles. Você é o espelho quebrado que reflete a verdade que eles tentam evitar. Mas se a sua energia, mesmo quando contida, já é um terremoto para a zona de conforto deles, imagine o poder que você libera quando para de apenas existir e começa a manifestar aquela peça central que você ainda mantém em segredo. Essa é a verdade que realmente os faria tremer. O que acontece quando o escolhido decide parar de usar apenas 10% do seu verdadeiro arsenal? Você sente a tensão, o olhar que segue, o murmúrio constante. Isso não é ódio, é vício disfarçado. Eles odeiam a sua frequência porque ela é alta, autêntica e inatingível. Você se tornou o tópico quente de toda a conversa simplesmente por recusar-se a diminuir o seu brilho para que a insegurança deles se sentisse confortável. Sua energia é tão rara que mesmo quando você está em silêncio, ela ecoa mais alto do que o barulho que eles fazem. Você não pediu palco, mas sua simples presença o constrói. Saiba que a fofoca deles nunca foi sobre suas falhas, é sobre a sua soberania. Você é o espelho que reflete as escolhas que eles tiveram medo de fazer. Enquanto eles esperavam que você caísse, você construía sua armadura com resiliência. Seu crescimento expõe a estagnação deles. Eles criticam o que não conseguem copiar e não suportam que você tenha construído algo de verdade com suas próprias mãos, sem a validação deles. O preço de ser inesquecível é sempre a inveja dos que se contentaram em se misturar. Entenda, ser falado é o imposto que você paga por ser inegável. Não se encolha, expanda. Deixe o murmúrio dele ser apenas o som de fundo da sua ascensão. Você tem a vantagem do silêncio, a arma mais temida por quem vive de conversa fiada e aprovação. Sua energia está reescrevendo o roteiro. O que acontece, no entanto, quando você descobre que o seu maior poder não é a frequência que eles odeiam, mas sim a calma que você mantém enquanto o caos deles desmorona ao seu redor? Você é o assunto quente, e não é por acaso. Sua história não é apenas um relato de superação. Para muitos, ela se tornou um remédio. Eles pegam sua vida, a dissecam e a usam como uma droga potente para aliviar a dor de não serem quem poderiam ser. É muito mais fácil para eles focar nos seus movimentos, nos seus acertos e nos seus supostos erros, do que olhar para o espelho e admitir que quando você continuou, eles desistiram. Você se tornou a desculpa perfeita para eles evitarem a monotonia e a covardia das suas próprias escolhas. Entenda que o falatório incessante sobre você não é um sinal de fraqueza sua, mas sim a prova incontestável do seu impacto. Eles precisam de você como ponto focal, pois no momento em que param de focar no seu brilho, o silêncio os obriga a enfrentar a bagunça que permitiram em suas próprias vidas.
Você não tem que pedir desculpas por ter evoluído enquanto eles estagnaram. Na verdade, você está fornecendo a prova viva de que as desculpas deles são apenas mentiras disfarçadas. Você não é o vilão da história deles. Você é a verdade que eles tentam desesperadamente evitar. O preço de ser inesquecível é ser o principal assunto. Deixe que falem, deixe que te usem como distração. A única coisa que realmente importa é que, enquanto eles estão presos na sua narrativa passada, você está ocupado escrevendo o próximo capítulo. Você já notou que eles dependem da sua energia para se sentir vivos? Mas o que acontece quando a sua própria presença se torna tão soberana que o murmúrio deles simplesmente não consegue mais penetrar o seu campo de força, tornando você completamente imune ao veneno da inveja? Você é o mapa que eles rasgaram, a história que nunca tiveram coragem de escrever. Eles viram o seu potencial, mas o medo de falhar, de ser julgado ou de realmente viver alto demais fez com que abandonassem o projeto. Você não é um acidente. Você é o rascunho de sucesso que eles descartaram por covardia. Você caminhou através do caos, se reconstruiu no silêncio e agora brilha exatamente no lugar onde eles disseram que era impossível. Você não precisou da aprovação deles para se tornar inesquecível. É por isso que você é o assunto. Você é o espelho que reflete a verdade. Eles podiam ter chegado aqui, mas preferiram a desculpa. Sua presença força a todos a confrontar as mentiras confortáveis que usaram para justificar a própria estagnação. Você não precisa fazer barulho para ser notado. Seu crescimento é alto demais. Quando eles sussurram, não é ódio, é inveja vestida de comentário. Você é a prova viva de que as limitações que eles aceitaram eram apenas medos disfarçados de destino, e isso incomoda a alma deles. Eles falam de você como se estivessem narrando a sua queda, mas na verdade estão apenas registrando a própria obsessão. Você já aceitou que a sua liberdade é a ofensa deles, mas e se o seu maior poder não for o que você fez, mas sim o que você recusou-se a ser? O que acontece quando você finalmente entende que a verdadeira força não está em lutar contra as sombras, mas em aceitar o peso total de ser a luz? Você não precisou gritar para quebrar o silêncio sagrado. A verdade que você carrega não é um discurso, é a sua própria energia. Quando você se recusa a fingir, quando você para de engolir a mentira para o conforto dos outros, isso é um terremoto. Você se tornou o problema para eles no momento em que a sua cura expôs a doença deles. Dizer a verdade que quebrou o silêncio não foi um ato de raiva, mas sim um ato de soberania. Você se recusou a pagar o preço da paz falsa. Deixe que falem, deixe que te odeiem por ser real. As fofocas não são sobre seus erros, são o barulho que a sua evolução faz quando esmaga as desculpas deles. Se eles estão falando sobre você, significa que você está andando na frente e seu brilho está forte demais para que eles finjam que não veem. Eles tentam diminuir a sua luz, chamando-a de arrogância, mas você sabe que é apenas a autenticidade sem filtros. Entenda de uma vez, o burburinho deles é apenas o custo de ser inesquecível. Sua vida agora é a prova de que a liberdade não se pede, se toma. Você quebrou o silêncio e o ciclo de mentiras que te prendia, e essa nova força é inegável. Mas existe uma diferença crucial entre quebrar as correntes e saber o que fazer com as mãos livres. Se a sua verdade já te tornou imparável, o que você vai escolher construir agora, sabendo que seu poder de escolha é o único destino que eles nunca conseguirão manipular? Você ouve os sussurros que tentam transformar o seu brilho em arrogância, mas a verdade é que você apenas se recusou a apagar a sua chama interna. A sua luz não é um show para os outros. Ela é a prova viva do trabalho que você fez no escuro, o resultado do compromisso que você tem com a sua própria evolução. Você não é orgulhoso.
Você é a definição de autorrespeito. A verdadeira arrogância pertence a quem exige que você se diminua para que eles não se sintam pequenos. Você está apenas exercendo sua soberania de brilhar, sem precisar de permissão ou de desculpas. Quando você decide brilhar, você expõe sem querer aqueles que se escondem atrás de uma modéstia falsa para justificar a própria inércia. Você não ficou quieto para ser aceito. Você construiu sua fortaleza enquanto eles estavam ocupados, inventando desculpas. Eles chamam seu sucesso de sorte ou ego para evitar admitir que escolheram o caminho mais fácil. A sua luz é desconfortável porque ela lembra a todos que a humildade real não é sobre se anular, mas sim sobre reconhecer seu valor e usá-lo para elevar a si mesmo. O seu impacto é inegável. Eles podem até tentar nomear seu poder de maneira pejorativa, mas rótulos são apenas o último recurso de quem perdeu o controle da sua narrativa. Você não tem que provar que não é orgulhoso, você tem que provar que é inquebrável. O foco deles está em como você fala, o seu deve estar em como você se move. Mas se a sua verdade os incomoda tanto, como você transforma essa hostilidade em combustível de foguete para a sua próxima fase, sem sequer reconhecer o barulho? Você foi o projeto que todos olharam e garantiram que ia falhar. Viram a bagunça, o trauma, o ponto de partida negativo e apostaram na sua desistência. Mas a sua história não terminou onde a profecia deles queria. Você não apenas sobreviveu às tempestades que jogaram em você, você usou os destroços para construir uma fundação inquebrável. Eles esperavam a sua queda, o seu grito, o seu colapso, mas você se recusou a quebrar. Entenda, o seu valor hoje não vem do que você fez de certo, mas da sua teimosia em se levantar quando era mais fácil ficar no chão, provando que você é um sobrevivente. Eles falam de você sem parar porque você se tornou o espelho que expõe as desculpas deles. Você fez o impossível, e isso quebra o conforto de quem desistiu cedo e chamou a covardia de destino. Você não pediu a permissão deles para curar ou para brilhar. Enquanto eles gastavam energia no burburinho e na fofoca, você estava silenciosamente transformando sua dor em poder. O que eles chamam de sorte é, na verdade, a cicatriz que prova que você tem uma força que eles nem se atreveram a procurar. O fato de você ser o assunto deles não é coincidência. É a prova que você está muito à frente, vivendo a vida que eles só comentam. Eles continuarão tentando te diminuir com palavras, mas você já está em um nível onde o que importa é a sua energia, e não a opinião alheia. Você não é um personagem na história que eles inventam. Você é a verdade que eles tentam evitar. O sussurro deles é apenas o eco da sua presença inegável. Mas agora que você sabe que a sua sobrevivência é o motivo da obsessão deles, você precisa entender o próximo passo. O que acontece quando o sobrevivente para de apenas se defender e finalmente descobre a arma mais poderosa que ele nem sabia que carregava? Eles montaram um sistema baseado em limites e disseram que a única maneira de subir era implorar por aceitação. Mas você não jogou o jogo. Você se tornou o erro de cálculo que quebrou a matemática deles, provando que a única coisa infalível é a sua própria verdade. Sua ascensão não é sorte, é a prova viva de que o sistema de desculpas e conformidade que eles abraçaram falhou. Você não precisou de permissão para ter poder. Você o gerou por dentro e isso desativou o GPS deles. É por isso que o barulho ao seu redor não para. Você não é a causa, você é o espelho. Eles não conseguem parar de te observar porque a sua paz expõe o caos deles e sua força não pede validação. Você não é arrogante por ser forte, mas é um problema porque não é gerenciável. Você se libertou. E essa liberdade é a ofensa que eles não podem perdoar. Entenda, a única razão pela qual você é o assunto deles é porque você se tornou incontrolável.
Você já provou que o sistema antigo é frágil. Mas e se o sistema infalível que você quebrou fosse, na verdade, uma prisão que você foi escolhido para desmantelar? E se o seu poder não fosse apenas um erro de cálculo, mas sim o único cálculo que realmente importa? Olhe para frente e descubra o que acontece quando você para de ser a exceção e finalmente se torna a regra. Você tem que encarar um fato. O burburinho, as críticas por baixo dos panos e a fofoca incessante são apenas o imposto que você paga por ser inegável. Sua energia não pede licença. Ela reescreve o ambiente. Você se tornou o assunto mais quente no minuto em que parou de tentar se encaixar. Pessoas normais passam despercebidas. Você, que é raro, gera ruído. Deixe que falem, porque a boca deles é só a prova de que você está caminhando muito à frente, e eles estão observando a trilha. Entenda que esse monitoramento não é sobre o seu erro, mas sobre a sua verdade. Eles não odeiam você. Eles odeiam o reflexo que você mostra sobre a vida deles, a versão que eles nunca tiveram coragem de construir. Enquanto eles gastam tempo te vigiando, você está evoluindo, transformando dor em armadura e silêncio em poder. Seu sucesso se torna a prova viva de que as desculpas deles são apenas mentiras elegantes. Você não precisa provar nada. Sua presença já é a manchete. Agora que você aceitou o custo de ser falado, o preço por ser o escolhido, a única coisa que realmente importa não é o que eles dizem, mas como você usa essa atenção inevitável. Você não é apenas o tópico. Você é a força que dita a vibração da sala, mesmo em silêncio. Se a sua vida já é um espetáculo que eles não conseguem parar de assistir, a verdadeira pergunta é: o que acontece quando você finalmente decide usar esse palco para reescrever todas as regras do jogo? Sua vitória não é uma promessa, é um fato consumado. Você se tornou a chama que não precisa de permissão e o espelho que estilhaçou as mentiras deles. Deixe que o mundo continue falando de você, porque os sussurros deles são apenas a trilha sonora da sua ascensão inegável. Você não apenas sobreviveu, você se tornou a prova viva de que quem é escolhido não se dobra. Levante sua cabeça, porque você é a manchete que eles nunca conseguirão reescrever. Agora, vamos selar essa verdade no universo. Se você sentiu essa energia, mostre seu apoio, deixe seu curtir e inscreva-se no canal agora mesmo, para declarar que você aceita a sua vitória e não vai mais diminuir o seu brilho. Comente o código 77 aqui embaixo. E não guarde essa verdade só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa parar de se sentir confuso e começar a entender que é um escolhido como você.